E esse meu painel de sessão de 25.2, eu estou pleiteando os cargos de recursos humanos, de gerência de marketing acadêmico. Ai, cadê assim? Bom, eu acho que todo mundo, na hora de fazer o seu painel, se perguntou o que eu vou falar, né? Porque, afinal, qual assunto poderia ser interessante que eu poderia falar por 10 minutos e captaria a atenção de todo mundo? Então, primeiro eu pensei em falar sobre Game of Thrones, que é a minha série favorita. Eu poderia falar por muito mais de 10 minutos aqui. Só que nada me garante que todo mundo aqui tenha assistido, que todo mundo aqui entenda o que eu estou falando. Então, eu descartei essa opção. Aí eu continuei me questionando por dias e dias, e juro, gente, foi muito tenso. Eu achei que eu não ia achar nada bom o suficiente para falar aqui na frente. Até que nesse sábado, eu estava andando de carro com a minha mãe. E estava tocando uma playlist aleatória dela, e começou a tocar uma música. Eu comecei a ouvir a letra, e eu comecei a refletir. E eu gostei muito dessa letra. E eu perguntei o nome da música para minha mãe. A música se chama A Lista do Sol do Montenegro. E tudo bem se vocês não conhecerem, porque eu também não conhecia. Mas eu gostei tanto da letra dela que eu escolhi ela para criar meu painel. Então, basicamente, essa música fala como a gente muda, como a nossa vida muda e como é natural a gente rever as nossas escolhas e deixar para trás o que não faz mais sentido na nossa vida. Então eu vou pedir para vocês refletirem comigo. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista de 5 amigos, pode ser espontâneo, não tem problema. Pensem aí, eu não tenho que vocês pensarem, uma lista de 5, 10 amigos que vêm de vocês. Tá, agora eu quero que vocês pensem, quantos desses amigos vocês veem todo dia? Quantos desses amigos você já não encontra mais? Ou quantos desses acabaram de vir na sua cabeça que você não tinha pensado antes? Agora eu quero que vocês E agora? Eu quero que vocês me falem quantos desses sonhos vocês já desistiram de sonhar. Se os seus sonhos de agora são os mesmos dos seus sonhos do passado, quantos sonhos ficaram? Agora, quantos amores foram jurados para sempre? Gente, esse eu entendo. É meio chato falar disso no dia dos namorados, né? Quantos você conseguiu preservar? Seja porque essa pessoa não se encaixa na sua vida, que você quer para o seu futuro, ou simplesmente aquele caminho do seu filho que fez parte da sua trajetória de fortalecimento. E por último, eu quero perguntar para vocês, onde vocês se reconhecem? Se é na foto de agora, ou na foto passada, ou no espelho de agora. Tá, Julie, eu não entendi nada. O que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a gente muda. As nossas prioridades, as nossas metas, os nossos amores, as nossas amizades, todos mudam. Às vezes eles ficam para trás, a gente escolhe quem se fica para trás. Mas, enquanto a gente viver, a nossa vida continuar, a nossa lista não vai ter fim. Essa Juliana que está aqui, ela não ficou para trás, ela fez parte da construção da minha identidade que eu sou agora. Então, nesse momento da minha vida, eu coloquei coisas que fazem sentido para que eu quero construir o meu futuro e quem eu acho que eu sou agora. Então, eu fiz amizades maravilhosas. Acho que todo mundo aqui eu posso dizer que são grandes amigos meus. Que eu posso dizer que são amizades que eu quero levar para a minha vida e que estão ao meu lado o tempo inteiro. Eu entrei no boletim e eu vi experiências inexplicáveis, incríveis. Eu me aproximei do meu irmão, porque acho que todo mundo sabe que a gente não é muito próximo, então só de pensar nisso já me dá aquele aperto no coração e aquela alegria. E o mais importante de tudo, eu fiquei na SPM Júnior. Aqui eu fiz amizades que eu levo elas pro resto da minha vida, que são amizades que estão ao meu lado e que estão felizes com as minhas conquistas. Aqui eu consegui rever as minhas prioridades, traçar os meus sonhos, e acho que vocês também. Então são sonhos que a gente sabe que a gente vai conseguir atingir, sabe? E aqui eu não achei um amor romântico, mas eu desenvolvi um amor por cada um que está ou já esteve aqui e fez parte da minha trajetória. Então eu agradeço a todo mundo que já acreditou em mim e que me faz orgulhar da Juliana que eu vejo diante do espelho. E eu escolhi essa música justamente para falar que eu escolho continuar na SPM Júnior. A minha lista aqui não
vai embora, que não vai ficar. Eu espero que vocês olhem para a lista de vocês no futuro, daqui a 1, 5, 10 anos, e que vocês reconheçam todos os aprendizados, os encontros, os sonhos, as amizades que vocês fizeram aqui dentro. Porque a Júnior, ela não é só um capítulo que passa, ela é uma parte viva da nossa lista e que a gente quer levar para sempre. Obrigada. Seus cargos? Bom, primeiro eu escolhi gerência de recursos humanos, porque é um departamento que eu também pedi para cair quando eu era trainee, e que eu ainda não tive a oportunidade de viver nesse departamento, e que eu sempre tive muito interesse em ter esse contato aproximado com ele, para fazer parte do envolvimento dele com a empresa, e além disso, eu me considero uma pessoa que tem tato na fala, que é empática e que tem essa escutativa, porque são características que já apareceram nos feedbacks mais de uma vez e que eu acho que são importantes para a gerência, principalmente de RH. E falando sobre gerência de marketing acadêmico, desde que eu era trainee, eu sempre me interessei muito sobre esse cargo, porque eu via a Vix e a Lua trabalhando e eu acompanhei bem de perto, principalmente a Lua, que ela me chamava para participar das reuniões com a SPM, os professores, a incubadora, e eu sempre quis fazer parte disso, sabe? Então, eu acho que eu consigo agregar muito, principalmente com esse meu tato na fala, e eu também posso me desenvolver muito com esse jogo de cintura, essa paciência, de que mesmo com força de vontade, a gente, mesmo que a gente tenha força de vontade, não, as coisas não dependem só da gente, então a gente tem que ter muita paciência. Perfeito. Vou passar agora para as perguntas de RH. Avalie as estratégias implementadas pela gestão de RH atual no quesito a valorização do histórico da IJ. Como que você maximaria essa questão? E eu quero que em sua resposta você ressalte as ações recém-implementadas quanto às percepções pessoais de você. Eu acho que o histórico júnior, ele é abordado, sim, um pouco no nosso dia a dia, mas que ele não é muito forte na empresa. Então, eu tentaria reforçar isso no nosso dia a dia. Então, uma coisa que, quando eu estava no final da minha trainee, no começo da minha consultoria, eu gostava muito que a leva de 24.2, ela fazia dinâmicas na nossa hora da bolacha a respeito do histórico júnior. E eu acho isso muito interessante. Então, pegar coisas que estão guardadas no armário, que a gente não tem uso, e dar para os membros mesmo, para eles terem esse tipo de pertencimento e também para eles conhecerem o nosso histórico júnior. Você pode repetir a pergunta, por favor? Lógico. Avalie as estratégias implementadas pela gestão de RH atual no quesito a valorização do histórico da IJ. Como que você maximizaria essa questão? Em sua resposta, ressalte as ações recém-implementadas como suas percepções pessoais. Atualmente, eu não senti, perdão, uma gestão de RH atualmente, mas eu não senti um reforço do histórico júnior presente. Eu sei que a gente tinha o Junior Talks, que reforçava assim, o nosso histórico júnior, porque eram ex-membros que vêm falar da sua trajetória, vêm falar para onde a Júnior levou eles, mas que atualmente ela não acontece mais por causa da falta de engajamento dos membros também. Então, eu acho que isso deveria também voltar à minha tona, sim, e junto com isso que eu falei de dinâmicas mais divertidas para as pessoas realmente se envolverem com o histórico júnior e não ser só aquela coisa que eles sabem que eles têm que memorizar para a trajetória deles. Perfeito. Agora partindo para a segunda pergunta. A respeito da recomendação do projeto
reestruturação do plano de bonificação, faça uma análise crítica dos principais desafios a serem enfrentados para a aplicação desta recomendação. Traga em sua resposta possíveis problemáticas que podem ocorrer entre o alinhamento de recursos humanos e sua vivência no departamento de marketing como trainee. Então, a gente sabe que o plano de bonificação está sendo uma questão, uma problemática atualmente, porque a gente, principalmente quando vem do marketing, a gente dava, por exemplo, moletons para os membros que atingissem o máximo de pontos, mas que atualmente, por causa da tecnologia, a gente não tem mais esses moletons para oferecer. E a gestão agora de RH estava com essa problemática de pensar o que a gente poderia dar para os membros de forma que engajaria. E nesse PPM agora, essa recomendação do PPM 24.2, eles só se deixa eu ver. Eles fazem essa somatória de pontos, mas que quando o membro utiliza esses pontos, eles voltam a estaca zero. E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes a empresa ela não tem essa disponibilidade toda de dar tantos brindes. Então eu acho que a gente poderia dar, por exemplo, ingresso do MEG, um Integras, um workshop de graça, para aquele membro que se destacasse na leva dele. Perfeito. Partindo para a última pergunta agora. Além dos esforços já feitos para trazer as diretrizes estratégicas no dia a dia, quais outros pontos de contato podem ser feitos pelo departamento para continuar a transmissão do MVV? Você pode repetir, por favor? Lógico. Além dos esforços já feitos para trazer as diretrizes estratégicas no dia a dia, quais outros pontos de contato podem ser feitos pelo departamento para continuar a transmissão do MVV? Eu acho que a gente pode usar muito da recomendação do PPM de 24.2 e Conhece Júnior, que a gente posta nas nossas redes sociais o trainee, o consultor que se destacou, por exemplo, num dos alunos da Júnior. Você pode informar só para mim se repetir para essa informação? Além dos esforços já feitos para trazer as diretrizes estratégicas no dia a dia, quais outros pontos de contato podem ser feitos pelo departamento para continuar a transmissão do MVV? Isso, então juntamente com o Reconhece Júnior, a gente poderia usar também a TV Júnior e também o membro de destaque do mês, para falar justamente da nossa missão, dos nossos valores e valorizar os nossos valores. E colocar qual membro ele conseguiu se destacar nas nossas redes sociais, tanto para Júnior também, para ele se sentir mais pertencente. Top. Agora eu passo a palavra para a Câmara. Primeiramente, parabéns, Ju, pela apresentação do seu painel. Uma das perguntinhas do marketing. Diante da recomendação sobre reconhecimento acadêmico do PTN de 24.2, realize uma análise crítica sobre a viabilidade e efetividade da implementação. Dentro da sua resposta, considere o cenário atual da PTN Júnior e sua relação com os stakeholders envolvidos. Por fim, como você, como gerente acadêmica, agiria para implementar essa recomendação, caso acredite que ela seja pertinente? Eu acho essa recomendação muito boa, porque ela enaltece as pessoas que fazem parte de entidades, mas eu não acho que os membros da Júnior deveriam ser mais enaltecidos do que pessoas de outras entidades, porque a gente já é visto como uma entidade soberba, uma entidade engomadinha, e eu não acho que isso seria bom para a nossa imagem. Então, isso também já foi um objetivo de como melhorar a nossa imagem diante dos nossos stakeholders, principalmente stakeholders, alunos e professores no PTNI. E eu acho que enaltecer tanto a Júnior não seria bom para a nossa imagem, mas eu acho que é uma recomendação muito boa. E eu, como gerente de marketing acadêmico, eu tentaria entrar em contato com a SPM e ver se isso é viável, sim, mas fazer com que todas as entidades fossem
avaliadas e mostradas para todos de maneira igualitária. Passando para a segunda. Eventos como Desafios de Marketing e Conecta Júnior possuem alto potencial de impacto institucional, mas, segundo o projeto ENID 24.2, a comunicação pós-evento ainda é pouco explorada. Diante disso, como você, na posição de gestor de marketing, estruturaria uma estratégia de pós-evento que fortaleça o relacionamento com os stakeholders e maximize os resultados conquistados? Em sua resposta, detalhe como essa ação seria conduzida na prática, quem seria o responsável pela execução, qual o prazo ideal para sua realização, quais dados e informações deveriam ser coletados e como esses resultados poderiam ser comunicados de forma a agregar valor ao marketing e à SPM como um todo. Por fim, explique como essa estratégia poderia ser mantida de forma contínua ao longo das próximas levas. Você pode repetir, por favor? Eventos como o Desafio de Marketing Conecta Júnior possuem um alto potencial de impacto institucional, mas, segundo o projeto ENID de Marketing 24.2, a comunicação pós-evento ainda é pouco explorada.